E o Zinskauf, o contrato de renda, era uma transação que procurava realizar uma operação de crédito sob a fachada de uma operação de compra e venda. Como é que funcionava? Pelo empréstimo que era concedido a um produtor agrícola, o credor ele assumia então esse direito de comprar um percentual da produção. Então, uma quantia em dinheiro era estendida para um agricultor, e com isso, aquele que emprestava comprava o direito de ter um percentual dessa produção. O que acontecia em geral é que esse devedor ele continuava durante muito tempo depois vendendo esse percentual para o comprador, ou seja, pagando juro sobre aquele empréstimo, mesmo quando já tivesse até saldado o principal da sua dívida. E como garantia, o devedor apresentava a sua terra e as suas benfeitorias, que passavam para o credor caso o contrato de renda não fosse honrado. Lutero desmascarou essa transação, ele disse: isso é usura, não adianta dar um outro nome, isso é usura, e independente de ser proibida pela lei canônica, a usura, a grande injustiça é que todo o risco dessa operação fica apenas de um lado. Aquele que contrai o empréstimo, ele fica com todo o risco sobre aquele empreendimento. E a situação era então que esses agricultores se endividavam e acabavam ao final tendo que entregar a sua terra. Quando Lutero faz essa análise do contrato de renda, ele explicita então um elemento muito importante para a análise econômica. Ele demonstra na sua análise que nessa compra da renda, o que na verdade estava por trás dessa compra era o trabalho do devedor que estava sendo apropriado pelo credor. Marx, no século XIX, trabalha na sua pesquisa sobre especificamente essa análise e percebe como Lutero identificava aquilo que antes de Marx já Adam Smith desenvolveu e chamou de mais-valia. O entendimento de que em uma relação, aqui no caso uma relação financeira, o componente trabalho é aquele que gera um valor que é apropriado por aquele que concede, então, esse crédito. Então, foi uma etapa importante dentro da análise econômica que vai fazer com que Marx, no século XIX, chame Lutero de o primeiro economista nacional alemão, por causa dessa análise que ele desenvolve ali. Mas para Lutero, a grande crítica estava no fato de que os riscos da ação econômica não eram compartilhados. Esse era o problema. Lutero, então, se manifesta a favor de uma nova regulamentação do contrato de renda. Ele já, quando abre o texto, ele diz isso não tem como segurar. Isso era o primeiro passo da sua metodologia. Ele conversava muito e se informava muito para entender como se davam essas operações, e ele se dá conta do volume que isso já assumiu e do quanto o que acontece em termos econômicos já está sendo determinado por essas relações. Então, ele se manifesta a favor de uma regulamentação do contrato de renda pela autoridade,
por se tratar também de um acordo entre duas partes, o devedor deveria ser obrigado a pagar os juros combinados e a autoridade não poderia de modo algum aceitar ou proteger a inadimplência. Isso foi um debate que Lutero teve com um pregador chamado Jacob Strauss. O Jacob Strauss se revoltou com a situação de indigência que muitos agricultores estavam vivendo e passou a defender do púlpito que não só emprestar dinheiro a juro era pecado, como também devolver o empréstimo assumido era pecado. E aí foi toda a alegria dos inadimplentes, então, na época, né, Lutero foi chamado a dar um parecer com relação a isso. Ele se posicionou, então, dizendo que também não se poderia ir para esse lado. E ele fala, então, numa taxa de juros, né, que não deveria superar os 5%. Né? Eu já há alguns anos mandei esse texto lá para o ministro Meirelles, né, mas não tem jeito, ainda não conseguimos chegar a esse patamar. Lutero, ele tinha sérias restrições quanto à prática de financiar a produção mediante recurso ao crédito financeiro. Nesse sentido, ele é bem mais conservador do que outros reformadores depois dele, né? Ele vê a prática da usura como algo que deveria ser permitido apenas a pessoas desassistidas, pessoas que têm um determinado capital, mas que não têm condições de, com o seu trabalho, sobreviverem. Seria o caso de viúvas, de órfãos, de pessoas com deficiência, de pessoas enfermas, pessoas involuntariamente impedidas de trabalhar. Então, ele argumenta nessa direção em relação ao sistema de crédito. Lutero também coloca uma grande responsabilidade sobre a igreja e os pregadores no sentido de denunciarem abertamente os abusos no mercado financeiro. E aqui eu trouxe um trechinho de um escrito que Lutero escreveu em 1540 aos pastores para que preguem contra a usura. Escrevi contra a usura já faz 15 anos. Ela irrompera de forma tão violenta que eu não podia ter esperança de melhora alguma. Desde então, ela se sofisticou a tal ponto que não pretende mais ser vício, pecado ou vergonha. Ao contrário, já se deixa exaltar como pura virtude e honra, como se prestasse grande amor e serviço cristão para as outras pessoas. Que benefício pode haver quando a vergonha é tomada por honra e o vício por virtude? A Alemanha já não é mais aquilo que deveria ser. A abjeta ganância e usura a aniquilaram. No entanto, peço em nome de Deus a todos os pregadores e párocos que não queiram calar-se nem deixar de pregar contra a usura, admoestar e alertar o povo. Ainda que não possamos combater a usura, pois isso já se tornou impossível, não apenas para a nossa pregação, mas até mesmo para o poder secular, através de nossa admoestação, todavia, podemos pelo menos arrancar algumas pessoas de semelhante Sodoma e Gomorra. Embora, como Ló, também nós tenhamos que abandonar a própria perdição, uma porção de amigos, devido à sua má vontade, não pretendemos nós, de nossa parte, permanecer lá. Tampouco podemos participar de seu pecado e de sua punição por nosso silêncio. Mas, ao contrário, tanto quanto nos é possível, vamos erguer a nossa voz, proclamando em alto e bom som que a usura não é virtude, mas grande pecado e vergonha. Eu peço desculpas pela extensão da citação, mas eu queria trazer um pouco dessa linguagem, né, e trazer esse aspecto muito forte, também presente em outros reformadores,
de denúncia profética em relação a abusos que aconteciam e a injustiça que se vivenciava também no contexto econômico. Bom, falar um pouco sobre o comércio. Eu me referi antes, disse que Lutero também se ocupou com as questões ligadas ao comércio, e ele percebeu 3 causas principais para os abusos e para a injustiça nas relações comerciais. A primeira seria o fato de cada um vender suas mercadorias o mais caro possível, orientando-se ao fixar os preços na necessidade do próximo e não no próprio trabalho e nos riscos. Essa é uma questão antiga, debatida durante toda a Idade Média, a questão do preço justo, né? Como se fixa, como se estabelece o preço justo. Lutero já percebe aquilo que nós hoje chamamos de a lei da oferta e da procura, ou seja, como dimensionando a fixação de preço. Então, lá no Rio Grande do Sul, quando nós temos inundações, por exemplo, a última vez ali na região de Rolante, Riozinho, né? Dos produtos vendidos no supermercado, o primeiro que logo subiu de preço, né, 5, 6 vezes mais, foi a água potável, né? Então, mais ou menos na linha do que Lutero disse, toma por referência a necessidade da pessoa para fixar o preço e não o custo que o comerciante teve, então, e o trabalho que envolveu e os riscos envolvidos para que ele pudesse disponibilizar aquela mercadoria. Então, é a discussão que ele faz aqui. Uma segunda causa de abusos no comércio seria a prática da fiança por terceiros, que levaria muitos a pagarem com a servidão pelos compromissos assumidos e não honrados. Lutero viu uma questão teológica também ligada à fiança. Quando alguém busca um fiador, na verdade, ele vê nesse fiador como se fosse o próprio Deus garantindo, então, as suas questões, né? Atribui a alguém que vai, digamos, garantir uma determinada operação comercial como fiador, um determinado contrato como fiador, como se ele pudesse efetivamente garantir isso, como se ele se colocasse no lugar de Deus que tudo provê e tudo garante. Então, essa era uma discussão. E, por fim, a prática da usura, que ele também percebe. Eu listo rapidamente as práticas comerciais que Lutero considera injustas. É muito divertido fazer essa leitura, são várias páginas no escrito sobre comércio e usura, onde ele vai, então, detalhadamente narrando como é que ocorriam essas práticas, né? Eu não tenho como trazer elas nesse detalhe aqui, mas eu chamo a atenção do que Lutero observa e o que ele descreve. A preferência por venda a crédito e não à vista. Isso, para nós, hoje é um problema, né? Muitas vezes se entra numa loja que não se consegue comprar à vista. Tem que se brigar para comprar à vista. A especulação, a formação especulativa de estoques, né? A prática do monopólio e a prática do monopsônio, né? A prática de dumping, né? Quando se procura dominar um determinado mercado a partir do estabelecimento da fixação de um preço irrisório para um determinado produto, né, de formas a quebrar a concorrência, que é menos poderosa, e aí assumir o controle todo sobre esse mercado. A corretagem, a especulação com preços, a prática de cartel, o deságio, as diferentes modalidades de falência fraudulenta,
o empréstimo a juros fixos com risco exclusivamente para o empreendedor, para aquele que contrata esse financiamento, e diferentes modalidades de comércio fraudulento. Rapidamente, as etapas da análise ético-teológica que Lutero faz, né? O primeiro passo sempre é o da descrição cuidadosa do contexto e das situações e práticas econômicas diversificadas. A gente vê o quanto Lutero conversou com pessoas. Ele era também, além de professor na universidade, ele era pregador na igreja paroquial de Wittenberg. Ele também ouvia as confissões das pessoas, né? Confissão individual de pecados, e por isso recebia muitas consultas de comerciantes, de pessoas que operavam no contexto econômico e tinham dúvidas sobre as novas práticas que estavam ocorrendo. Então, Lutero, nessa sua função de confessor, ele conversa muito com as pessoas e busca as informações, então, detalhadas sobre essas práticas e as descreve. O segundo passo é o de buscar o enunciado de afirmações do Evangelho para a forma de lidar com os recursos materiais. Como uma pessoa cristã deveria lidar com bens, com dinheiro, com recursos materiais. E aí ele dá um destaque muito grande para o Sermão do Monte, especialmente Mateus 5, 40 a 42, onde ele percebe e identifica 3 modos de agir como indicados por Cristo na sua reinterpretação da lei conforme o Sermão do Monte. Primeiro, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Segundo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Terceiro, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Lutero não desenvolve uma ética casuística, no sentido de determinar, nessa situação faça isso, nessa situação faça aquilo. Ele coloca a pessoa cristã permanentemente frente à responsabilidade de alguém que age no contexto econômico e procura, no contexto econômico, viver na perspectiva da sua fé. Ele não dá respostas prontas, mas se perguntam para ele o que Cristo ensina a respeito disso, ele chama atenção para o Sermão do Monte. Esse é um aspecto bem interessante, porque durante toda a Idade Média, o Sermão do Monte não era considerado um padrão que deveria ser seguido pelas pessoas cristãs normais, digamos assim. As pessoas cristãs que não eram monges, freiras, não eram sacerdotes, elas tinham por referência o Decálogo e o Sermão do Monte. E as pessoas que não eram religiosas, por assim dizer, não estavam no contexto clerical, essas pessoas teriam que apenas satisfazer os 10 mandamentos no dia a dia, mas não o Sermão do Monte como radicalização da lei. Lutero diz, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma nesse sentido. Então, ele confronta, né, com isso. No passo 2, então, ele deduz 3 modos de a pessoa cristã agir em relação aos bens. Primeiro, estar disposto a deixar que levem os bens quando intimado pela força. Segundo, dar livremente os bens a quem necessita ou deseja. Terceiro, emprestar de boa vontade, sem exigir de volta nada além do que foi emprestado. Assim, ele identifica 3 passos, né, em relação a isso. Na sequência, o terceiro passo, ele faz, então, a contraposição de práticas econômicas e das suas motivações e as contrapõe
ao mandamento de Cristo, assim como ele identifica no Sermão do Monte. Próxima. E, por fim, ele apresenta e analisa casos específicos, identificando em cada um deles práticas injustas. O que Lutero mais faz é denunciar situações em que alguém que está tirando proveito de outros a partir de relações econômicas, ele se apresenta como o grande benfeitor da comunidade, grande benfeitor da comunidade. Ele procura desmascarar esse processo e chamar atenção para isso. Bom, chegando ao final da minha exposição, eu faço então a pergunta pela relevância, suposta relevância para nós, 500 anos depois, né, em que aquilo que era denunciado por Lutero e por outros reformadores como injustiça, como pecado, se transformou em virtude econômica. A avareza ou a ganância, durante séculos, foi considerada um dos 7 pecados mortais. Toda essa relação injusta com os bens, com o patrimônio. A partir do século XVIII, né, a ganância vai se tornar a grande virtude do empreendedor. A grande virtude do empreendedor. Então, daí a pergunta, então, será que essa reflexão ético-teológica de 500 anos atrás tem alguma relevância para nós hoje? Muitos historiadores da economia e até mesmo historiadores da teologia consideraram Lutero, a partir do seu pensamento econômico, alguém antiquado e reacionário. Lutero seria alguém que, por sua influência pessoal, ele teria ingenuamente se esforçado no sentido de conter o avanço de práticas capitalistas. Lutero seria, então, ele é definido, então, por alguns desses historiadores como alguém da Idade Média, querendo perpetuar estruturas econômicas do seu tempo. Essas opiniões, elas precisam ser analisadas sobre o seu fundamento. A história da economia vai ter um desenvolvimento muito importante a partir da segunda metade do século XIX. Esses historiadores desenvolvem essa percepção. Só que, a partir da segunda metade do século XIX, essas análises todas vão estar baseadas em uma fé irrestrita no progresso material decorrente do desenvolvimento econômico. Por isso, se nós olharmos para o nosso contexto hoje, precisamos relativizá-los. Havia no início do século XX propagandas de partidos na Europa durante, assim, para eleições que relacionavam o progresso, os panfletos que eles faziam, os santinhos que eles faziam, com imagens de chaminés soltando muita fumaça, né? Isso foi até a Primeira Guerra Mundial, depois também se retomou. A degradação ambiental era percebida como progresso e demonstrada como progresso. Esse é um quadro que se alterou em relação ao nosso tempo. Lutero, como teólogo e como pregador, ele se confrontou com os problemas econômicos da sua época. Ele procurou denunciar e combater a injustiça nesse âmbito. Ele propunha um melhoramento da vida social, da vida econômica, independente se esses seus juízos fossem opostos às novas práticas, né? Lutero não levou em conta se a fundamentação teórica para os seus juízos éticos seria considerada antiquada ou não, né? Ele pouco teria se importado de ser chamado de medieval, embora essa
divisão, essa periodização da história, ela só começa a acontecer nesse período, nessa época. O pensamento de Lutero acerca da economia e da ética pode trazer alguma inspiração a quem quer se ocupar desse assunto hoje? Pode passar. Justamente hoje, muitos consideram o projeto moderno, o projeto da modernidade para a economia e para a sociedade como insustentável. Qual é o projeto que a modernidade postulou a partir do final do século XIX, primeira metade do século XX? De uma economia, de uma sociedade caracterizadas pelo consumo irrestrito, pela riqueza de poucos, pela miséria de muitos e pelo acelerado esgotamento do meio ambiente. Porque justamente hoje muitos vivem esse constrangimento de substituir esse projeto moderno por um muito mais modesto. Percebam o quanto se tornou modesto o nosso projeto hoje em termos econômicos, que é o de preservar pelo menos um pouco desse mundo para as gerações que vêm depois. Esse é o grande desafio hoje. As grandes pautas econômicas que se colocam hoje estão relacionadas a isso. A possibilidade de, em uma ou duas gerações, né, se impactar o meio ambiente mais do que em 200, 300 anos. Essa é a questão que se coloca hoje. Então, nesse sentido, mesmo o contexto dos reformadores há 500 anos atrás tendo sido completamente diferente, nós percebemos que a necessidade de refletir em perspectiva ética sobre as questões associadas ao fazer econômico, ela é mais do que necessária. E aí eu lembro aquele trecho do escrito de Lutero aos pregadores para que preguem contra a usura. As igrejas cristãs de forma nenhuma podem abrir mão desse seu papel de, como igrejas que têm esse dom do Evangelho e do amor que Deus tem para com toda a humanidade, para com todas as criaturas e para com toda a criação, as igrejas cristãs têm esse compromisso de manter, sim, a pauta da reflexão ética, né, e também da denúncia em relação aos abusos e aos riscos que nós estamos vivendo. Eu deixei aqui também um site, um link. Nossa universidade disponibilizou aqui uma série de materiais para quem tem interesse em refletir sobre a reforma e diferentes questões, né? Fica à disposição de vocês, também posso compartilhar essa apresentação, e aí eu acho que é o último slide, né? Seria isso. Muito obrigado pela atenção.